Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Terça-feira vamos falar então de neurociência na veia. E hoje eu não vou assim falar de nenhuma estrutura cerebral, nem ficar no detalhe disso, daquilo, porque eu acho que tem uma discussão bem interessante para a gente fazer aqui, com base nesta animação que está sendo comentada para tudo quanto é lado, e eu não ia poder ficar de fora desse bafafá do Divertidamente 2, né? Um filme que desde do seu primeiro, né, Divertidamente um, é muito comentado, é baseado, obviamente, em várias informações da neurociência, toda hora se recruta ali para discutir memória, emoção, comportamento, aspectos do cérebro, né? E no Divertidamente 2, o dilema se passa na adolescência, né? E aí, eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma pequena crítica aqui, exatamente porque eu quero chamar atenção para um aspecto importante que no primeiro filme ficou até melhor, né, deu deu uma arrumadinha, assim, que é justamente o balanço da importância da emocionalidade, tanto das valências positivas quanto negativas, né. No primeiro filme, hã, dá-se uma tremenda importância para as valências positivas, a alegria toma conta, né, de todo mundo e cuida da geral e determina quem é que vai entrar, quem que pode, quem que não pode. E o filme termina com a ideia de que as valências negativas também são super importantes e tem a ver com aprendizado, e tem a ver com você se preparar para o mundo, você ter essas experiências de valência negativa. Então, o papel importante ali da tristeza e até mesmo da raiva, do medo, né. Então ali no Divertidamente um ficou relativamente bem equilibrado, porque se deu uma tremenda importância para a alegria de cara, e depois vieram um balanço ali das valências negativas. No Divertidamente 2 a coisa começa um pouco diferente, porque a alegria que achava que ia continuar mandando no pedaço, né, e que ia, agora, obviamente com seus novos aprendizados, ia conseguir, gerar ali algumas, atitudes que levariam a Hailey a se amadurecer, né, é confrontada com a chegada da ansiedade, né. Não só da ansiedade, mas também de outras valências negativas que participam ali, do enredo, né, como é o caso da situação da queixa de muitos adolescentes, como o tédio, a vergonha, né, a inveja, mas, sempre voltado muito para esse universo social, o universo das relações sociais, que tem como valência negativa, né, esses aspectos, da não aceitação, da percepção de que você vai ser obrigado a modificar o seu comportamento para entrar num grupo, etc e tal. Inclusive eu própria aqui no Nada Trivial, já contei uma situação relativamente semelhante que eu passei, quando saí do ensino fundamental para ir para o ensino médio, né. Eu vivia numa situação de bastante discriminação, de bastante bullying e eu tinha um desejo, uma vontade de que desse certo, depois que eu mudasse de escola, que eu pudesse ter ali, com os meus novos colegas, uma outra realidade, né. Já comentei sobre isso aqui, está diretamente associado com a minha adolescência, com o meu desenvolvimento como indivíduo. Mas o que eu queria chamar a atenção especificamente aqui é da, falta justamente de se colocar na adolescência, e o Divertidamente 2 falha, na minha percepção, tremendamente em não colocar na adolescência as emoções de valência positiva, que são tão importantes e tão próprias, né. Coloca-se a ansiedade diretamente associada à perspectiva de uma valência negativa, do quanto que ela vai fazer você se destemperar, se descontrolar, errar na mão, pôr os pés pelas mãos, né. Ela chegou até a cometer ali uma atitude que machucou a amiga dela, que depois obviamente ela vai se ferir, vai se lamentar por ter feito isso dessa forma e tal. Mas não podemos deixar de lado uma coisa muito importante que toda hora eu falo aqui no Neurociência na Veia, que são os sistemas que promovem comportamento, que promovem ação, que dão força para as ações, né. Então, a ansiedade ela aparece aqui como uma valência negativa importante, carregada de um monte de outras,
consequências que não são muito boas, mas a gente não vê ali no Divertidamente 2, essas emoções de valência positiva que impulsionam o indivíduo, que dão ao indivíduo a potência de existir, né. A gente não vê, por exemplo, uma discussão legal sobre o que que é excitação, o que que o desejo promove nos indivíduos, né. A ansiedade, ela vem muito carregada de um aspecto negativo, mas ela, permeia a ansiedade o desejo de realizar, o desejo de fazer, o desejo de conseguir, né, e isso é absolutamente positivo, isso é força, isso é potência. Se a gente imediatamente confronta isso com o tédio, confronta isso com a incapacidade, confronta isso com a vergonha, com a dificuldade de se expressar, fica claro a importância que tem esses impulsos que fazem com que a gente vá para a ação, os impulsos que provocam ação na gente. E a adolescência é muito sobre isso, porque, oscila-se muito entre momentos de alta potência, com muita excitação, né, com muita força de agir, e à medida que vai recebendo os feedbacks de que as coisas estão indo bem, essa ação vai ficando cada vez mais vigorosa, podendo passar um pouco do ponto, obviamente, mas é sobre isso a adolescência e a construção de vínculos sociais. Para um indivíduo sair de um lugar protegido, como é o seio familiar, ou, no caso ali do filme, o espaço, né, da escola anterior, da escola, né, da pequena, eh da puber ali que está iniciando o seu processo de adolescência para depois passar ali para o ensino médio, onde ela realmente vai viver os seus tempos de adolescência, esse momento é um momento que, se não tiver produzindo ali alguma excitação no sentido de gerar essa potência, não vai trazer resultado, né. Então, é importante entender que também, essa palavra ansiedade que foi colocada no filme, ela engloba muitas coisas. Não deveria, na minha percepção, ter sido reconhecida como uma emoção, separada, única, que, tem em si um elemento, único, como se fosse uma representação única, porque a própria ansiedade é um mix dessas coisas. Vai ter hora que a gente vai se sentir ansioso, isso vai dar borboletas na barriga, não vai ser uma coisa ruim. E se a gente pinta a ansiedade sempre como uma coisa que vai te levar a se descontrolar, a ficar destemperado, a ficar impulsivo, não se reconhece neste aspecto da ansiedade os vários elementos neurais que estão em jogo, né. Nós temos aqui o desejo de que dê certo, o desejo de realizar. E o desejo de realizar não deve ser compreendido infinitamente como uma potência de valência negativa, né. Em que momento se discutiu que essa força, esse desejo dela é positivo, tem a ver com impulsioná-la em direção ao seu grupo social, e que isso não é sempre uma coisa que faz a gente enfiar os pés pelas mãos, né, e tomar decisões erradas. Essa excitação, ela é positiva na medida em que deixa claro para o indivíduo onde que está o desejo, onde é que ele pode vislumbrar a sua potência, né. Então, hã, queria comentar aqui com vocês, não vou ficar, né, divagando muito sobre isso, mas é muito importante que a gente entenda que, de um nível de processamento cerebral mais simples, das emoções básicas, para este segundo degrau que no Divertidamente 2 se quis discutir, é necessário se compreender a complexidade destas emoções. Não dá mais para tratá-las apenas como entes separados, como se fez com o medo ou como se fez com a raiva. Essas manifestações, elas são bastante estereotipadas, porque elas são provocadas por ações, né, por dinâmicas cerebrais que são mais ou menos parecidas em todos nós. Agora, nem sempre a ansiedade, como se fala, é pintada e é vivida da mesma forma, porque ela tem essas nuances de, esses temperos, né. Nem sempre o indivíduo que se revela ansioso vai ser prejudicado o tempo inteiro por esse comportamento, né. Muitas vezes a ansiedade é o que faz a gente levantar da cama, né, esse desejo, essa excitação, essa pulsão, né. E, eu tenho, né, obviamente, discutido muito sobre essas coisas, porque como eu falo muito sobre dopamina, e dopamina é um neurotransmissor relativamente controverso, que muita gente tem dificuldade de entender a base, né, dessa função dopaminérgica. Eu vou produzir um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né, para que a gente possa
entender um pouco melhor as diferenças dessas manifestações de dopamina, mas é fundamental que a gente entenda que nesse mix não dá mais para a gente dizer que isso aqui é completamente negativo ou isso é completamente positivo, né? As valências emocionais, a partir de um determinado nível de complexidade, elas são construídas pela intersecção de processamentos. Elas estão sendo mobilizadas por diferentes níveis de neurotransmissores, né? Então você vai ter ansiedades que são muito potentes, porque tem bastante dopamina, mas não tem tanta adrenalina ou noradrenalina, assim. Então, você vai se sentir excitado, mas não vai ter aquele coração batendo na boca, aquele desespero que a adrenalina provoca. E isso vai ser mais potente. Então, se a gente tenta sempre acalmar, se a gente tenta sempre diminuir, se a gente tenta sempre apaziguar essas pulsões, a gente também não aproveita a força que tem nelas, né. Então, especialmente para adolescentes, para jovens adultos que precisam descobrir onde estão suas paixões, o que que é que realmente os excita, o que faz com que eles brilhem os olhos em relação à vida, não dá para a gente pedir para eles ficarem calmos o tempo todo, não dá para a gente brigar com a ansiedade deles o tempo todo. É necessário fazer com que eles consigam vivenciar isso e se sintam seguros para alguns riscos e também para serem acolhidos quando erram, quando perdem a mão. É sobre isso o vídeo de hoje do Neurociência na Veia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha, né? Dá aí a sua força pra gente, comentando inclusive se você viu essa dinâmica ou se você acha que não é bem assim, que não foi como eu relatei por aqui. Quero saber sua opinião, tá bom? Não se esqueça de acompanhar os eventos da comunidade inédita. Nós estamos nos preparando para fazer um grande lançamento da inclusão daqueles que serão chamados de usuários, né? Porque os que entraram até o início do mês de julho, são considerados os membros fundadores, e esses membros fundadores estão trabalhando firme para produzir uma comunidade incrível, para que vocês possam usufruir dela a partir do mês de agosto. Fique atento a esses movimentos, tá bom? Grande abraço e até o próximo.